Se o seu bebê tá pertinho de fazer 3 meses, então ele tá entendendo agora que ele nasceu. Ele tá descobrindo que ele é uma pessoa separada de você, que ele é um indivíduo. E se você já ouviu falar na teoria da esterogestação, sabe que os 3 primeiros meses de vida do bebê é como se fosse um quarto trimestre da gestação. É um período de adaptação, onde o bebê ele ainda não entende que ele nasceu, ele acha que ele é uma extensão daquela mãe. Mas se você quer entender um pouco mais sobre esse período, cada detalhe, tudo o que acontece com o bebê, eu sugiro fortemente que você assista ao meu vídeo A Teoria da Esterogestação, que tá aqui no canal. Porque o vídeo de hoje é pra gente entender o que acontece com o bebê quando essa fase chega ao fim. Vamos conversar sobre o que muda para o bebê quando chega no final da esterogestação e como isso se conecta a um outro grande marco para ele, que é o salto de desenvolvimento dos 3 meses. E a ideia de fazer esse vídeo veio de vários relatos que eu ouço das mães que me mandam mensagem dizendo sobre as grandes mudanças que acontecem com o bebezinho quando chega esse momento. E isso deixa muitas mães confusas, né? O que é que tá acontecendo? Porque às vezes a gente tem uma ideia de que assim que o bebê completar 3 meses, tudo vai melhorar. Só que na realidade, muitas vezes, né, a gente não pode dizer que isso acontece com todo mundo, porque cada bebê reage de uma forma. Mas na maioria das vezes, o bebê ele realmente muda muito, só que ele tem comportamentos muito diferentes e mais desafiadores do que ele tinha antes. O que não dura muito tempo, tá? É por mais ou menos 15 dias que essa fase mais difícil nesse período acontece e que muito tem a ver com o salto de desenvolvimento, com as novas habilidades que ele está aprendendo agora. Nesse momento, o bebê passa a ter uma percepção de mundo que antes ele não tinha. E como ele percebeu que você e ele são pessoas separadas e que ele não é uma extensão de você, isso pode gerar nele um medo de abandono, como se você fosse sumir. E nessa idade, ele não tem ainda aquilo que nós chamamos dentro da psicologia de permanência de objeto. Ou seja, tudo aquilo que não está no campo de visão dele é como se não existisse. Ele não consegue entender que mesmo que ele não esteja vendo alguma coisa, aquela coisa ainda continua existindo. Ele só acredita quando ele vê. Eu só acredito vendo. O que é engraçado, porque nessa fase, né, nesse salto de desenvolvimento, uma das coisas que desenvolve bastante nesse momento é a visão. Então ele acompanha com os olhos, né? Então ele começou a ver as coisas de uma forma melhor. Então, se ele não te vê, ele acha que você deixou de existir. Por isso que ele demanda muito dessa mãe. Ele quer ficar muito perto dessa mãe. Ele precisa muito disso nesse momento. O bebê ele também ganha nesse salto de desenvolvimento dos 3 meses várias habilidades novas. Tem uma mãe que eu atendo que disse uma vez que quando a bebê dela completou 3 meses, ela deixou de ser uma ameba. E eu achei uma boa definição realmente, porque nesse momento o bebê ele ganha tantas habilidades que ele começa a interagir. Ele fica diferente, né, com as pessoas, com o mundo. Não é só a visão que melhorou muito nesse momento, né? Ele também começa a emitir alguns sons, ele começa a sorrir de volta, ele começa a achar algumas coisas mais engraçadas, ele começa a ter uma troca de olhar mais profunda com você, né? Que você sente aquela conexão de vocês. Ele tá mais consciente, ele tá mais ativo, ele tem mais consciência corporal também. Então ele percebe as mãos, ele leva a mão na boca, ele pode perceber os pés, ele pode virar, né? Virar de barriga para baixo e depois ele aprende a desvirar também. E pra gente parece tão pouco, mas para esse bebê são muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo. São muitas informações novas que o cérebro dele está processando. Então é muito comum que isso afete algumas coisas e você perceba algumas mudanças no seu bebê que antes não tinha, como por exemplo a mudança nas mamadas. O bebê ele pode mamar para mais ou para menos, então aquele que mamava bastante provavelmente passa a mamar menos, e aquele bebê que mamava pouco pode começar a mamar mais. A mesma coisa, por exemplo, pode acontecer com o sono, então ele passa a mudar ali a sua rotina de sono, de sonecas e de sono noturno também. Então, um bebê que dormia mais, com horários mais regulares, pode dormir menos, com horários mais irregulares, e o oposto também, o bebê que quase não dormia muito bem, passa a dormir melhor. Então, essas alterações, né, essas mudanças, você também vê bastante no sono. Mas esse bebê, ele também chora mais. Inclusive, o fato dele perceber que vocês são pessoas separadas faz com que ele entenda que ele precisa te chamar para que as suas necessidades sejam atendidas. Então, esse bebê, ele
ele vai começar a chorar mais, ele vai demandar mais atenção, ele quer mais você ali, ele precisa de você, ele precisa do seu colo, até mesmo para perceber que você tá ali, que você não sumiu, né? Que ele tá seguro com você. Ele pode ficar mais agitado, pode mudar o humor também, então esse bebê fica mais irritado. Enfim, tudo vira uma bagunça. E tudo isso, toda essa fase mais difícil, né, que marca o final da esterogestação e também esse salto de desenvolvimento do terceiro mês, dura aí aproximadamente 15 dias. Mas diante desse período, diante de tantas mudanças, o que você pode fazer? Primeiramente, ter calma, paciência, entender que não tem nada de errado acontecendo. Tudo que o seu bebê está demonstrando agora é um sinal de desenvolvimento, ou seja, é um bom sinal. Significa que ele está se desenvolvendo da forma que é esperada para esse momento. Então, respira. Esse é o momento de você pedir o máximo de ajuda que você puder, não só com o bebê, porque de fato esse bebê vai precisar mais de você. Então, ele vai querer naturalmente mais você, né? Nesse momento, o bebê quer mais a mãe. Então, você tá ali para o bebê. Então, peça ajuda para todas as outras coisas que você também precisa. E atenda o bebê. Esteja com o bebê, ele só precisa disso. Ele tá passando por um momento mais angustiante que ele precisa de você para acalmar. Dê mais colo, dê mais peito, dê mais amor, dê mais carinho, mais afeto. Esteja ali com ele porque é isso que ele precisa. Não é o momento de você se prender, né, aquelas informações tão erradas de que, ele quer mais colo porque ele tá ficando mal acostumado. Gente, não, isso não existe agora. Se você evita dar colo pro seu bebê, você tá evitando oferecer a ele aquilo que ele mais precisa naquele momento, para se acalmar, para se sentir seguro. Quanto mais você estiver com ele, mais fácil vai ser passar por essa fase vocês dois, juntos. Se necessário, use as ferramentas que você tiver, canguru, sling, tudo isso facilita também. O fim da esterogestação é um grande marco. Ele está se tornando um pouco mais consciente, um pouco mais curioso, um pouco mais ativo. Mas isso também significa que ele vai precisar de você de um jeito diferente agora. Com menos útero fora do útero e com mais presença, com mais escuta e mais conexão. E se esse vídeo fez sentido para você, eu vou pedir para você deixar a sua curtida e se inscrever aqui no canal. E me conta também como tá essa fase por aí. E se você quiser entender mais sobre saltos de desenvolvimento, continua me acompanhando aqui no canal, que muito em breve eu vou trazer uma série de vídeos a respeito desse assunto. Um beijo!